um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para nossa salvação. Desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. Seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una e santa, católica e apostólica, professo um só batismo para remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Graças a Deus, não é, por podermos iniciar o culto solene já confessando a nossa fé desta forma. Vamos orar então ao Senhor, meus irmãos. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, mais uma vez temos o grande privilégio de nos reunirmos como igreja para te adorar, Senhor. Para nós é uma bênção inigualável estarmos aqui, podermos desfrutar de comunhão com os teus santos, com o teu povo, o povo que o Senhor ama por meio de Cristo. E por isso, ó Deus, te louvamos e te agradecemos por esta tua bondade, por tua misericórdia demonstrada todos os dias em nossas vidas, por tua fidelidade em toda a história da redenção, onde podemos testemunhar e sermos fortalecidos na fé que o Senhor jamais abandonou o teu povo. Ó Senhor, muito obrigado porque não somente aqui em nossa comunidade, mas no mundo inteiro o Senhor reúne a tua igreja, reúne o teu povo, para que todos venham te adorar em espírito e em verdade, desfrutando das bênçãos da aliança, das bênçãos do pacto. E por isso, ó Deus, nós te rendemos louvores de gratidão por tua bondade. Obrigado por cada irmão aqui presente, por cada família, por cada criança ou jovem. Muito obrigado, Senhor, por teu cuidado santo em nossas vidas. Ó Senhor, continua a nos abençoar. Usa-nos para a glória do teu santo nome. E neste momento de culto solene, Senhor, que haja temor em nosso coração, reverência, que venhamos entender o que estamos fazendo aqui. Estamos obedecendo a santa convocação do Deus Todo-Poderoso, recebendo o privilégio que os anjos têm nos céus de te adorar, de dizer que tu és o Rei soberano. Aqui também, Senhor, desfrutamos deste privilégio e te adoramos em espírito e em verdade. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. É maravilhoso podermos, então, adorar a Deus
confessando a nossa fé, a fé que o Senhor nos deu, não é? Para confiarmos no Santo Evangelho. Nós vamos, neste momento, meus irmãos, ainda cantar um hino ao Senhor. Esse hino deve ser conhecido dos irmãos, é do Inário também Novo Cântico, né? Perdão, Senhor, se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Vamos cantar esse hino como uma oração, onde reconhecemos nossas fraquezas, não é? E pedimos perdão ao nosso Deus. Cantemos então. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei dos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Nós cantamos esse hino, meus irmãos, porque vamos refletir bem na palavra de Deus sobre algo que está relacionado justamente à queda. Nós faremos a leitura agora, neste momento, de Gênesis capítulo 3. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis. Faremos a leitura de todo o capítulo 3, onde temos, não é, justamente a narrativa da queda do homem. E é importante conhecermos, não é, exatamente como se deu esse afastamento de Deus da humanidade. Gênesis capítulo 3. Vamos ouvir com atenção então a leitura de Gênesis 3. Diz bem assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse:
Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, meus irmãos, esse é o texto, então, que temos como leitura. Vamos orar ao Senhor, e em seguida também leremos o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos, então, neste momento, orar a Deus, e peçam ao Senhor, sinceramente, não é? Que vocês possam ouvir, todos nós possamos ouvir a pregação do Evangelho como palavra de Deus, para sermos edificados e fortalecidos, não como um mero discurso humano, mas como palavra autoritativa do Senhor para nós. Oremos, irmãos. Ó Deus, nós já te agradecemos por tua bondade e podemos glorificar o teu nome cantando a tua palavra, cantando aquilo que é a nossa fé, hinos ao Senhor. E como é maravilhoso para nós fazermos isso, ó Deus. Muito obrigado. Neste momento iremos ouvir a tua santa palavra, mais uma vez, a pregação do Evangelho. E nós podemos reconhecer que precisamos de ouvir. Sempre precisamos de ouvir a pregação do Evangelho. Temos necessidade de sermos guiados pelo nosso bom pastor. Dependemos do teu auxílio, Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a confiar em Ti. Que a Tua palavra realmente possa impactar nosso coração, nos ensinar a grande bênção que temos em Jesus Cristo, nos trazer exortação para que venhamos realmente Te amar e aprender a renunciar à nossa própria vontade para fazer a Tua, mas também que nos traga consolo, para estarmos realmente confortáveis em Tua presença, confiando nas Tuas promessas, que Tu és o nosso Deus, nosso Pai celestial, nosso Pai bondoso. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e a despeito de nossas fraquezas e limitações, fala ao nosso coração. É o que Te pedimos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Bem, para darmos início à pregação desta noite, eu queria mais uma vez convidar os irmãos a abrir suas Bíblias. Dessa vez leremos o texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, agora somente do versículo 1 ao 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Mateus 4, do verso 1 ao 11, diz bem assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa,
E eis que chegaram os anjos e o serviram. Até aqui, meus irmãos. Esse, então, é o texto de nossa pregação nesta noite. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e caros ouvintes, o que temos nós em Jesus Cristo? Que bênção nós temos, que benefício nós temos em estarmos em Jesus Cristo? O que ele representa para nós como cristãos? Quem é o Senhor Jesus? Ora, essas perguntas parecem bem simples de responder. Afinal de contas, nós somos cristãos. Nós servimos ao Senhor, nós cultuamos a Deus. Então, para nós a resposta é relativamente fácil. Podemos responder facilmente que Cristo é o eterno Filho de Deus, que Ele é o Messias prometido, o ungido do Senhor. Ele é o nosso Salvador providenciado pelo Pai. É o grande Rei da Glória, aquele que é digno de toda honra, de todo poder. Como Ele mesmo diz, não é, aos seus discípulos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, todas essas afirmações são verdadeiras, são bíblicas, é a verdade sobre Jesus Cristo. São gloriosas. Mas há um termo que usamos para nos referir a Jesus que não é muito comum para as pessoas. Quando você falar, por exemplo, sobre o nome de Adão e se referir a um segundo Adão, muitas pessoas podem estranhar esse termo. Poxa, como assim segundo Adão? Nós acabamos de ler sobre Adão, aquele que foi o primeiro, o que caiu. Oxe, e tem outro Adão, por acaso? É um termo, na verdade, que não é tão comum para as pessoas, não é? E que muitos acabam estranhando realmente. Mas esse termo também é aplicado ao Senhor Jesus. E vamos pensar sobre isso, porque realmente é importante. Nós sabemos muito bem, irmãos, que Jesus, ele é o cabeça, não é, da aliança, o cabeça pactual, ou o líder federal do povo de Deus. E especialmente esse conceito de cabeça pactual refere-se ao fato de que ele representa o povo de Deus. Ele é o representante máximo do povo de Deus. É ele quem está agora no trono de Deus por nós, nos representando ali. Por isso nós estamos em Cristo, e porque estamos em Cristo também estamos diante do Senhor Deus para o adorar em espírito e em verdade. Do contrário, o culto como nós prestamos hoje seria impossível. Nós teríamos que ser limitados às velhas cerimônias do Antigo Testamento, ainda usando animais para sacrifício, com derramamento de sangue, com o templo feito por mãos humanas. Mas agora, porque estamos em Cristo Jesus, não precisamos de mais nada dessas coisas, porque estamos nele, espiritualmente então, não é, na presença de Deus, então o adoramos. Isso realmente é importante. O termo, então, segundo Adão, não é, ele é aplicado também ao Senhor Jesus Cristo, não é? Ele é colocado também na história da redenção como sendo este novo cabeça pactual, porque Adão foi posto na humanidade como o cabeça pactual. Para entendermos esse conceito, é uma situação simples. Por exemplo, se nós temos um presidente, o que ele fala e o que ele faz fora de nosso país refere-se também à nossa gente, ao nosso povo. Então, alguma decisão tomada pelo líder central de uma nação afeta todo o povo. Todo o povo. Por exemplo, nós escolhemos a maior parte das leis que às vezes nos oprimem? Não. Nós não escolhemos leis. Certas leis. Nós votamos em pessoas para que elas estejam ali nos representando. Mas, na verdade, o que é decidido em um Congresso Nacional, não é, ou Suprema Corte, ou então sancionado pela presidência, pelo Poder Executivo, aquelas decisões, nós não temos ligação tão direta assim. Nós até escolhemos pessoas para estarem ali, mas, no fim, elas são pessoas autônomas e que, em tese, deveriam responder a nós, mas não é assim que funciona. Você sabe muito bem que político em nosso país não tem a noção de que ele está servindo ao povo. Ele está servindo a ele mesmo e o povo não passa, não é, de servos desses aí. É assim que eles entendem. Por isso que eles agem como dominadores na nossa nação. Isso é triste, mas esse é o fato. Quando, então, o líder central de um povo toma uma decisão, isso reflete em nossa vida. Simplesmente isso. Por exemplo, quando pautas abortistas são sancionadas, são aprovadas, você acha que a nação como um todo gostou dessas ideias? Querem isso? Não. O povo não quer esse tipo de coisa. Mas se isso passa pelo Congresso e é aprovado, isso torna-se a realidade do povo e nós temos que viver com as consequências de algo que nós não escolhemos. É desse jeito que funciona. Qualquer tipo de decisão tomada por um líder, não é, federal, ou seja, pactual, afeta toda a humanidade, todo o povo nesse sentido. A nossa relação com Adão é justamente essa. Adão, ele foi posto como sendo o líder
pactual do povo de Deus. Isso quer dizer o quê? Que toda a humanidade estava nele representada. E também biologicamente nele, por ser o primeiro. Toda a humanidade estava nele. Logo, sua ação, não é, suas ações, suas atitudes iriam refletir, não é, diretamente em nós que somos seus filhos. Eles são os nossos primeiros pais, Adão e Eva. O que eles fizeram ou deixaram de fazer nos afetou, não é? Afetou o mundo desde o começo até aqui. Então, esse é o conceito pactual. O líder pactual, ele representa toda a humanidade. O que ele faz, o que ele fala, atinge a todos nós. Se ele faz o bem, somos beneficiados. Se ele faz o mal, infelizmente, sofremos. É assim que funciona. Então é importante compreender esses termos, não é? E esses conceitos para desenvolvermos um entendimento aqui da pregação. Já fizemos a leitura de Gênesis 3, de Mateus 4 também, não é? E gostaria de mostrar aos irmãos o paralelo que existe entre Gênesis 3, que mostra a queda do homem, e também Mateus capítulo 4. Existe um paralelo muito importante para entendermos esses textos. Eu quero resumir o sermão dessa noite no seguinte tema, irmãos: a grande vitória que nos trouxe o segundo Adão. Lembre-se, Cristo é o segundo Adão, iremos entender isso. Vamos ver isso em 3 partes. Primeiro, o primeiro Adão foi derrotado e nos trouxe a morte. Ponto 2, o segundo Adão, que é Jesus, ele venceu e, consequentemente, nos trouxe a vida. E, por fim, não é? Esse segundo Adão nos deu direito a uma grande bênção que nós já lemos no texto de Gênesis e que perdemos em Adão. E nós vamos saber disso justamente no finalzinho. Vamos para a primeira parte, então. O primeiro Adão foi derrotado e nos trouxe a morte. Meus irmãos, na primeira parte do nosso sermão, não é? Nós começaremos com o paraíso. No Éden, o jardim de Deus. E podemos pensar no Éden como um belíssimo santuário. Eu já falei, se eu não me engano, já no primeiro sermão que eu preguei aqui para os irmãos, que quando pensamos em Éden, nós temos que tirar de nossas mentes aqueles filmes, não é? Que as pessoas fazem sobre Tarzan, sobre Mowgli, o menino lobo, sobre Jorge, o rei da floresta. Filmes que mostram uma pessoa que foi criada na floresta por lobos ou por macacos, e então ficaram ali naquela selva que é, na verdade, um caos. Tudo é muito bagunçado e uma natureza que é hostil ao ser humano. Quando falamos de Jardim do Éden, do paraíso, não estamos falando de uma selva. Jardim do Éden, na verdade, é um santuário, é um lugar organizado, não é? Posto por Deus, plantado por Deus, para que o homem tivesse relacionamento com ele. Então esse é o conceito de Éden. Pensamos então no Éden como um belíssimo santuário neste mundo onde Deus pôs o homem, não é? Para desenvolver os seus dons e se relacionar com o seu Criador. O Éden representa justamente isso. Inclusive, meus irmãos, quando Jesus está na cruz, e um daqueles ladrões que estavam ali, conscientes de que estavam pagando pelos seus pecados também, por seus crimes, não é? Quando aquele ladrão que estava na cruz, ele reconhece a Jesus Cristo como rei, mesmo o vendo ensanguentado, em um pior estado do que ele, porque crê no Senhor Jesus Cristo, não é? Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A palavrinha que temos ali é literalmente jardim. É a promessa de Cristo para aquele homem que creu nele na hora da sua morte. Nós temos uma ideia que jardim é um conceito organizado, não é? É um conceito de beleza, de algo belo que pode ser observado. Tudo então no Éden, meus irmãos, era beleza. Tudo no Éden era beleza. Tudo era fartura. Havia abundância de tudo naquele lugar. Absolutamente. Não se pode, por exemplo, associar o Éden a nada que os nossos olhos já viram. Alguém aqui já viu o paraíso? Não. Há algo que pode ser comparado com o Éden? Não. Por mais que tentemos, às vezes ficamos boquiabertos em paisagens bonitas, né? Se você fez alguma viagem, ou então deu uma olhadinha em algum vídeo na internet, no YouTube, sei lá, você de repente viu paisagens, aquelas paisagens bonitas feitas por drones, não é? Ou em florestas, com fundo musical, você fica às vezes boquiaberto. Uau, que lugar lindo! Eu gostaria de ir em um lugar como esse, ver com os meus próprios olhos. Porque é muita beleza. Então temos um anseio, quando vemos isso, de algo que seja perfeito, de um lugar de paz, de harmonia, que seja diferente de tudo isso que nós vemos que é caos neste mundo. Pois bem, nada que o homem já fez ou tocou aqui, depois da queda, se compara com esse Éden. É totalmente diferente, não é? E Deus, então, cria o homem e coloca o homem neste lugar. Se os irmãos puderem reparar, na leitura de Gênesis 3, nós percebemos o seguinte: quando o homem foi expulso do Éden, ele foi expulso para a terra da qual fora formado. Logo, o homem, não é?
Ele não foi formado da mesma matéria-prima do Éden. O Éden era um lugar especial. Era o reino de Deus manifestado nessa terra. Entende a situação? Deus criou o homem aqui, mas o Éden que estava plantado aqui de maneira especial, Deus o colocou lá, nesse jardim. Não é? Foi o que o Senhor fez, mostrando então a sua bondade. E ali o Senhor fez um pacto com esse homem. Qual foi a ordem em Gênesis 2? Deus colocou o homem no Éden para o lavrar, deu a ele toda aquela abundância de beleza, de fartura, de alimentos, de tudo que era bom, tudo que era gostoso, tudo que era bonito, não faltava nada ao homem, não é? Para que ele pudesse cuidar daquele santuário, preservar aquele ambiente de encontro com o Senhor Deus. E o Senhor deu uma ordem a esse homem. E essa ordem são os termos do pacto que o Senhor fez. Você pode comer das árvores do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer dela, porque no dia que você comer, você morrerá. Então o homem sabia o que era o mal por ouvir Deus falar. Deus disse, olha, se vocês me desobedecerem com relação a isso, vocês morrerão, vocês perderão algo em vocês. Mas ali estava o homem desfrutando daquele jardim. Podemos chamar então esse pacto, esse acordo que Deus faz com Adão e Eva quando os coloca no jardim, de pacto das obras. Não é? Eu não sei se os irmãos já ouviram esse termo, mas é um termo comum quando estamos teologia, por exemplo. Pacto das obras é o pacto que Deus faz inicialmente com a humanidade, lhe dando a ordem de obedecer os mandamentos, para então que o homem pudesse avançar, não é? Nesse relacionamento com Deus, alcançar mais do que já tinha. Olha só, esse é o pacto das obras que o homem recebeu do Senhor, e que o homem obviamente concordou, porque quando o diabo, não é, no capítulo 3, a serpente tenta a mulher, a serpente questiona a mulher com partes da verdade. E ela responde, não é assim não. O que Deus disse foi, nós podemos comer de toda árvore livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, não comereis. Então a mulher sabia muito bem, ou seja, aquilo foi um acordo, foi um pacto realmente entre Deus e o homem. Não é? E isso mostra exatamente a graça do Senhor. Basta pensar. Deus criou o homem, isso já é a graça de Deus. Já é a sua bondade. Nos deu propósito de existência e ainda nos colocou em um jardim e ainda mais. Fez um pacto com o fim de que o homem pudesse avançar e ter mais do que ele já tinha ali. É isso que nós temos proposto aqui na palavra do Senhor. Não é? Alguém poderia pensar então, uma vez que Adão foi colocado como o líder, não é, da humanidade naquele momento, como o cabeça federal. Ele era esse representante. Suas ações seriam refletidas direto na humanidade. Tudo o que ele fizesse ali em termos de obediência ou desobediência afetaria a humanidade para sempre. Então isso é uma coisa muito séria. Alguém poderia pensar bem assim, nossa, isso era uma grande responsabilidade para Adão, hein? Que peso! Suas ações determinariam também a vida de seus filhos. É assim. Suas ações trariam ou benefícios ou então morte para a humanidade. Que peso é esse? Grande responsabilidade Adão recebeu. Era muita pressão sobre Adão. A questão todinha, irmãos, é que nós não podemos olhar para Adão com pena nesse sentido. Não podemos olhar para Adão com pena. Lembrar de Adão, nossa, coitadinho de Adão, cara. Ele recebeu um peso tão grande, uma responsabilidade tão grande, que misericórdia, todo mundo dependia dele ali. Toda a humanidade estava nele. Se ele fizesse o mal, a humanidade herdaria o mal. É muito peso. Mas temos que entender, na verdade, que Adão não era um coitadinho. Adão não era um coitadinho. Quando Deus criou Adão, ele disse que ele fez o Adão bom, fez o homem, o ser humano bom. E essas palavras elas são muito importantes para nós. Inclusive o nosso catecismo nos ensina isso. Só para citar, a pregação não é catequética, mas eu cito, por exemplo, o Dia do Senhor 3 do nosso catecismo, pergunta 6. Diz bem assim, olha. Então Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Porque seria a pergunta que alguém faria, logicamente, se falássemos que o homem é pecador e culpado. Então quer dizer que Deus nos criou assim tão mau e perverso. Uma vez eu perguntei para um irmão, não é? E ele disse que sim, Deus nos criou mal e perverso. Misericórdia, então nós estamos sendo culpados de quê? Já fomos criados maus? Não. Na verdade a resposta é não, pelo contrário. Deus criou um homem bom e a sua imagem, isso é, em verdadeira justiça e santidade. De modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. E ainda mais, no Dia do Senhor 4, pergunta 9, lemos: mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Ora, nós sabemos que temos dificuldade com a lei. Isso se aplica a nós, mas não com Adão. A resposta é não.
Pois Deus criou o homem de tal forma que ele era capaz de cumprir a lei. Mas o homem, sob instigação do diabo, em desobediência deliberada, isto é, porque ele quis, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons. A verdade que aprendemos na Escritura e também aqui em nosso catecismo é que Deus deu dons, não é, ao homem. Deus não colocou o homem no jardim do Éden sem condições de obedecer a sua palavra. O homem tinha tudo, absolutamente tudo aquilo que era necessário para obedecer a Deus de maneira perfeita. Nós sabemos que não temos condições de obedecer a lei de Deus. Se alguém chegar para você dizendo bem assim, olha, eu já alcancei a plena santidade. Sai de perto porque santidade demais fede. Se alguém chegar para você dizendo bem assim, eu sou uma pessoa muito boa, né? Sou perfeito. Eu sou o Cristo 2.0. Eu consigo obedecer os mandamentos, desde a minha mocidade é fichinha para mim. Esqueça, é ilusão. Ninguém consegue. A lei nos fala muito mais do que práticas sociais e culturais. Ela toca em nosso coração. Quais são nossas intenções? Eu posso até estar aqui com um blazer falando para vocês, mas é Deus que sabe do meu coração se eu sou sincero nisso ou não. Eu posso muito bem estar pregando para vocês, citando mandamentos e ser um hipócrita. Tem um monte de gente que é assim. Tem um monte de falsos profetas, pessoas que são hipócritas, pessoas promíscuas e que vivem arrotando santidade. E são mestres para acusar os outros. Ei, cuidado aí, meu varão. Isso é pecado, hein? Vai pro inferno. É assim que as pessoas são muitas vezes. Né? E até acabam achando que todo cristão, todo crente, não é, se julga por causa disso. Porque há realmente pessoas que não têm juízo, irmãos. Elas acham que são santas de verdade. Que são boas de verdade. Não conseguem reconhecer suas próprias falhas. Mas o ponto aqui é, Adão não era desse jeito. Adão não tinha as nossas inclinações agora. Adão tinha um coração livre. Seu coração era puro. Não havia nenhum tipo de tendência. Se você... Alguém que já soltou pipa? Alguém soltou pipa aqui? Eu, na minha infância, soltei pipa, né? Como a gente era bem pobre, então às vezes não dava para comprar pipa, pegava a bolsa de mercado, né? Hasteava ali uns palitinhos e pronto. Amarrava com algumas cordinhas de casa mesmo, com linha 10. E às vezes nós fazíamos o projeto um pouco errado, um pouco torto, e a pipa ficava um pouco pensa. Ela tendia para um lado só. Então quando nós puxávamos que o vento vinha, ia só para um lado, só para a esquerda. E ficava rodando a pipa. Dava uma raiva, né? Era uma coisa tão simples, mas a gente não conseguia entender isso aí. Pois bem, o ser humano, quando criado, ele não tinha essa tendência. Ele era reto. Deus o criou assim, reto, com condições para obedecer sua lei. Ou seja, o que Deus ordenou não era uma exigência exagerada de Deus. Era justo, porque Deus deu dons a esse homem, não é? Estavam ali então, no paraíso, não é? Estavam desfrutando de todos os bens do Senhor. Eles tinham, naquele lugar, além dos dons que Deus deu, para se comunicar com o Criador. E um detalhe, viu? Um detalhe. Já pararam para pensar que nós não conseguimos responder todas as perguntas filosóficas? Nós não conseguimos. Não conseguimos. Que nós não conseguimos dar respostas científicas para tudo. Mesmo que alguns de nós sejamos, às vezes, arrogantes, para pensar bem assim, a ciência explicou tudo. A ciência não consegue resolver o problema de doença no mundo. Porque nós somos limitados. Não dá para ficar orgulhoso por causa disso, mas a gente fica orgulhoso. Nossas limitações para compreender as coisas. Nós temos limitações para compreender o universo. Nós não sabemos muita coisa sobre o universo, mas nós queremos falar que sabemos. Nós, pela lógica, vamos para Marte um dia. Nós nem saímos daqui direito, nem conhecemos nada lá fora de verdade. Nós temos fotos, imagens que estão tão distantes de nós e ficamos com esse sonho, não é? E já agindo como se soubéssemos de tudo. Nós mal conhecemos o que é o ser humano. O ser humano, sem a palavra de Deus, ainda está se perguntando o que nós somos. O que estamos fazendo aqui? As perguntas antigas filosóficas continuam hoje na humanidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Isso continua atormentando os filósofos, os cientistas, aqueles que se questionam o que a humanidade é. E ainda assim ficamos completamente arrogantes. Mas Adão, quando foi criado, ele não era assim. Ele não era assim. Romanos 3, no versículo 10 e 11, nós aprendemos já que não há nenhum justo, nenhum sequer. E aí no verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Adão não tinha esse problema. Adão entendia perfeitamente a Deus. Ele foi criado com dons para compreender corretamente a Deus e adorá-lo de todo o coração. E ele tinha dons para servi-lo para sempre.
Eram os dons que ele tinha ali do Senhor. E não somente isso, irmãos, além de ter tantos dons, ele estava rodeado de toda a bondade. Para onde ele olhasse, havia um reino maravilhoso, sem corrupção, tudo funcionando em ordem perfeita. Nada faltava no Éden. Nada faltava. Todo tipo de alimento, não é? Todo tipo de fruta, de tudo que você imaginar, tudo estava ali para o homem. Nem mesmo o conceito de trabalho era igual ao nosso hoje. O homem não foi criado, não é, para ficar deitado a vida todinha. Ele foi criado para desenvolver a sua própria vida e a criação. Então Deus dá propósito ao homem quando cria. Quando coloca ele no Éden, fala para ele lavrar, não é, e cuidar, cultivar daquele jardim, daquele santuário. Obviamente, então, Deus deu propósito ao homem para desenvolver a criação, para explorar o mundo, para conhecer, não é, para desenvolver a ciência e glorificar a Deus com esse conhecimento. Foi o que o Senhor deu ao homem. Só que, a partir da queda, o trabalho que era prazeroso e que não era para se sustentar, porque o homem trabalhava no jardim, mas não para obter sustento do jardim, porque ele não trabalhava por salário, entende? Não é como nós, que temos que trabalhar por salário. Ele não trabalhava para pagar suas contas. Que conta ele tinha? Ele já tinha tudo no jardim. É o que ele tinha ali, todo bem. Realmente é uma vida de paraíso, como nós vemos aqui, não é? E essa situação que nós vemos aqui era gloriosa, era realmente maravilhosa, acima, e ele desfrutava de todo esse bem, não é? Então podemos lembrar de todas as bênçãos desfrutadas por Adão e como ele desfrutou desta maravilha com tantos dons, com tantas maravilhas ao seu redor, não é, para glorificar a Deus. É isso que o Senhor ensina justamente em sua palavra. Pois bem, nessa situação, nesse contexto, é que Deus coloca diante do homem que tinha dons e liberdade a bênção e a maldição. O homem tinha tudo, e o Senhor coloca diante dele a bênção e a maldição, quando faz com ele esse pacto. Percebam, algumas pessoas vão dizer bem assim, vão pensar bem assim, mas pastor, por que que o Senhor Deus, permitiu que a serpente fosse para o jardim? Por quê? Não estava tudo bom? Realmente, estava tudo bom. Mas não era o máximo. Quando Deus faz aliança com o homem, com Adão, o que o Senhor tem como propósito dessa aliança é que o homem alcance um status ainda maior. Ele já tinha tudo, mas ele não tinha ainda a grande bênção da vida eterna. Tem gente que até acaba entendendo bem assim, né? Adão tinha vida eterna e perdeu. Mas peraí, como é que se perde a vida eterna? Se você tem vida eterna, não acaba, né? Como é que é vida eterna e acabou depois? Isso não tem sentido. Adão não tinha vida eterna. O que ele tinha para manter estava no jardim. Tudo estava ali. E havia uma bênção ali, não é? Que também tinha a ver com uma árvore que também estava no meio do jardim e que Adão receberia se primeiro ele vencesse o inimigo. Por isso o diabo estava ali. Não para que o homem fosse oprimido por ele, porque ele tinha condições de resistir ao diabo e botar o diabo para correr. Ele realmente tinha condições de fazer isso, dizer não ao diabo. Ele tinha dons para isso. Mas para que a partir da sua obediência ao pacto, o cumprimento do pacto das obras, ele pudesse ir além e receber justamente o direito de comer do fruto da árvore da vida. Era isso que estava proposto para Adão. E sabemos que Deus fez um pacto com Adão. Por exemplo, Oséias, capítulo 6, verso 7, o que é dito pelo profeta que estava repreendendo o povo de Deus, que estava se desviando dos caminhos do Senhor. O que o Senhor diz bem assim, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. O profeta Oséias fala, o povo está agindo hoje como Adão agiu no passado. Adão quebrou a aliança, o povo está quebrando a aliança. Então havia realmente um pacto entre Deus e Adão. Entre Deus e a humanidade. Adão não cumpriu então esse pacto, irmãos. Ele não foi forte o suficiente, ele optou por um outro caminho, ele não obedeceu a Deus. Como lemos em Romanos 5, por exemplo, versículo 12, é dito bem assim para nós, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Lembra do que eu disse no começo? O líder pactual pecou, o pecado passou a seus filhos, a nós. Nós não nascemos puros e bons e aprendemos a pecar com o tempo. Não, nós já nascemos corrompidos pelo pecado. Você não tem que ensinar um bebezinho, não precisa fazer isso. Quer ver o pecado do ser humano claro? Não ensine nada de ruim que você acha ruim para o seu filho. Ele vai fazer sozinho.
Você ensina seu pequenininho, seu bebê, a pegar o carrinho dele e bater na cabeça do outro coleguinha? Não. Qual é o pai que ensina isso? Um psicopata. Né? Um psicopata soprando no ouvido do filho e falando assim, meu filho, bota, né? Porca a cabeça do menino. Não. Ninguém faz isso, irmãos. Ninguém faz isso. A criança faz sozinha porque isso é a natureza dela. Ninguém ensina o filhinho a tomar o carrinho do outro. Tá duas criancinhas ali brincando, que são criancinhas, não entendem nada muitas vezes, mas estão ali puxando o ursinho do outro, puxando o carrinho, é meu, e brigando e chorando por conta disso. Isso é a natureza humana, nós já nascemos assim, corrompidos, e herdamos isso de Adão, não é? Herdamos isso de Adão. A morte então entrou no mundo, todos pecaram. Quer ver uma coisa que cala a nossa arrogância como seres humanos, que achamos que somos Deus e que podemos tudo? É simples. Deus disse, se comer do fruto proibido, morre. O que está acontecendo de lá até aqui? Morte. Alguém conhece alguém aqui que morreu, depois voltou, morreu, depois voltou? Tem algum Highlander aqui? Não. Nós morremos. A morte nos assola, nos amedronta ainda hoje. E ninguém pode mudar essa verdade aqui. Entre nós não conseguimos mudar essa realidade. Não é? Deus, naquele pacto, prometeu algo a Adão. Ao ver o homem caindo, naquela situação de desgraça, caindo desse alto poço onde ele estava, como sendo o líder da humanidade, e levando a humanidade consigo, privando a si mesmo desses dons e todos aos seus filhos também, o Senhor promete a Adão aquilo que lemos pela manhã, Gênesis 3, verso 15. E porém, inimizade entre ti, a serpente no caso, e a mulher. E entre a tua semente, isto é, o teu filho, teu descendente, e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, a sua autoridade, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa que temos aqui em Gênesis 3,15, feita por Deus a Adão e a sua esposa Eva, é o que chamamos de próprio evangelho. Deus prometeu, não é, que um filho resolveria este problema causado por eles. Ou seja, o que é que Deus estava prometendo a Adão? Que ele veria outro cabeça do povo de Deus. Outro líder pactual que nasceria do povo de Deus para resolver o problema causado pelo homem em sua queda. Romanos 5, verso 14. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual era figura daquele que havia de vir. O que Adão era? Quem Adão era na história da redenção? Ele era figura daquele que havia de vir. Quem é aquele que havia de vir? Jesus Cristo, o esperado, o grande esperado de toda a história da redenção. Adão estava ali justamente como figura, a sua vida apontava para Jesus Cristo. Ele era o cabeça pactual, mas sua existência apontava para um outro cabeça pactual que não seria como ele, mas que seria forte o suficiente e fiel a Deus para cumprir toda a vontade do Senhor. E isso então nos leva ao segundo ponto. Aprendemos que o primeiro Adão fracassou. Por isso somos pecadores hoje. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, este não fracassou. Na primeira parte do sermão começamos no Éden, onde havia abundância de bens. Mas desta vez começaremos justamente no lugar em que o homem foi expulso após a queda. Começaremos aqui. O primeiro Adão foi feito aqui e posto no Éden, mas o segundo Adão, ele é Deus, Deus homem, ele é Deus conosco, ele veio aqui habitar conosco, ele se fez homem, assumiu nossa natureza e veio para cá. O Adão primeiro foi criado aqui, neste mundo, desta matéria, e ele foi levado para o reino de Deus, para o Éden, manifesto aqui neste mundo. Mas o segundo Adão, ele sai justamente, não é, ou ele como Deus, vem a este mundo, assumindo a nossa natureza e se manifesta aqui como um ser humano. Assumindo esta natureza caída, tocando nas pessoas, não é, pisando nesse chão, aquele que é todo poderoso e que deveria causar espanto a todos, ele pode ser visto, tocado, abraçado, ele pode ouvir os pecadores, ter misericórdia deles, porque ele nesse sentido se esvaziou de si mesmo, assumindo a nossa carne, a nossa natureza, para que pudéssemos então chegar próximos de Deus. Percebam a misericórdia de Deus já demonstrada no nascimento de Cristo, o segundo Adão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, que é dito por Paulo, 45 ao 47. Assim está bem escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente, como é a narrativa de Gênesis 2.
E o último Adão, perceba, segundo Adão, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. O primeiro Adão, no caso, o natural. Não é? Depois o espiritual. Então, primeiro o Adão carnal, o Adão natural, o Adão mesmo, e depois o outro Adão que é espiritual, referente-se a Cristo. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Veja como a Escritura é tão clara com relação a falar sobre o primeiro e o segundo Adão, não é? Para que venhamos olhar para Jesus Cristo. Então observemos aqui esse paralelo, irmãos. Adão foi posto no Éden em todos os bens, não é que nós podemos imaginar de repente, com fartura de tudo. Jesus Cristo, como segundo Adão, foi conduzido não a um paraíso, não ao Éden, foi conduzido ao deserto. Olha a diferença, a distinção aqui. Ambos foram postos ali para serem tentados, mas um estava no Éden, onde havia tudo, e outro estava no deserto, não é? Onde não havia nada, depois de 40 dias com fome, de jejum. O diabo, então, ofereceu ao primeiro Adão, não é? O responsável pela humanidade, um caminho diferente daquilo que Deus tinha ordenado. Um atalho, uma maneira bem mais rápida, não é? De ser semelhante a Deus. Ora, Deus já criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o que o diabo propôs ali no capítulo 3 é que não é para você ser imagem e semelhança de Deus. Eu tenho um atalho, eu tenho um caminho aqui, não é? Eu tenho um código, eu tenho uma senha para você conseguir, não é, ser exatamente como Deus. Você vai ser como Deus. O que Deus sabe, você saberá também. Você vai ser Deus. Esse foi o caminho que o diabo ofereceu para esse primeiro Adão. Não é? Esse primeiro Adão. E o diabo, então, não é, tentando o homem assim, o questionou no verso 4, de Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, o diabo disse a Adão. O Adão que estava com a barriga cheia. O Adão que tinha fartura, não é? Que tinha todo o bem ao seu redor. Que ele precisava comer. Imagine. É como você tentar convencer alguém que está com o bucho estourando de tanto comer. Eu acabei de comer. Imagina aí, comi uma lapa de pizza, né? Comprei um pizzão grandão, gigantesco. Uma pizza gigantesca. Né? Eu encho a minha barriga, que a pizza fica bem aqui. Ó. Se eu me mexer, eu gosto, que nem um bebezinho. E alguém chega e tenta me convencer que eu preciso de mais. Você precisa de mais. Isso é pouco. Coma o que você ainda não comeu. Aquele fruto que lhe foi proibido, não. Isso é injusto. Coma. Deus disse isso pra você, né? Que se você comer, você ia morrer. Mas isso é tipo, é caô de Deus. É só pra você não querer desfrutar daquilo, pra você não ser como ele. Tipo, Deus tem meio que um medo de que você seja como ele também, Adão. Se liga aí, o que é melhor? Ser um homem e um servo por natureza ou ser senhor por natureza? Seja como Deus. E então, o Adão de bucho cheio, ainda assim, comeu, não é? Desobedecendo ao Senhor Deus. Esse é o relato, então. Não é? Já o segundo Adão foi diferente. O diabo, o tentador, foi até ele com barriga vazia. Cristo não estava no paraíso, mas no deserto, há 40 dias sem comer, com fome e fraco. E é nessa situação, nessa circunstância que o diabo chega. Verso 3 de Mateus 4, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas o que Jesus respondeu para ele? Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cristo estava com fome, mas rejeitou aquilo que o diabo disse. Percebam a diferença de como o segundo Adão agiu. Sem ter nada, nenhuma vantagem humana ali diante dele, como ele foi forte, não é? E foi fiel a Deus. Respondeu ao diabo com a própria palavra de Deus. Foi um verdadeiro duelo de Bíblias. O herege, o diabo, e o Senhor Jesus com a fidelidade da palavra de Deus. O diabo jogava um versículo, Jesus vinha e quebrava ele com outro versículo. Era o que aconteceu ali, não é? O diabo disse ao homem, não é, ao primeiro Adão, você será como Deus. Isto é, vocês serão deuses, saberão tudo como ele. O homem gostou disso e por isso pecou. Já o diabo, com o segundo Adão, disse o quê? Transportou, nesse sentido, a Jesus para o pináculo do templo,
Colocou ele ali na parte mais alta do templo, não é, para desafiá-lo. Você não é o filho de Deus? Então se lança daqui para baixo, pula. Ora, você é o filho de Deus, é uma questão muito lógica. Se você pula, o que está ordenado na palavra de Deus para você? Porque você é filho dele. Que ele daria ordem aos seus anjos para que você não tropeçasse em nenhuma pedra. Então, basicamente é isso. Ninguém te reconhece em Israel. Se você pular daqui para baixo, os anjos vão te segurar, todo mundo vai ver e vão dizer: uau, esse é o Messias. Glória ao Messias. É sua chance de ser glorificado. Qual foi a resposta de Cristo? Não é? Ele responde no verso 5. Verso 6, aliás. Aliás, estou voltando mais do que tudo aqui ainda. O que Jesus responde é o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa é a resposta de Cristo no verso 7. A resposta de Cristo é: eu não vou tentar a Deus. Eu não vou usar Deus, não é, como sendo o meu mágico particular. Olha como as pessoas fazem isso hoje, irmãos. Vocês podem lembrar, se vocês tiveram contato em algum momento com, não é, uma vida anteriormente pentecostalizada, neopentecostal, vocês podem lembrar de quantas vezes pregadores falsos desafiaram as pessoas. Eu já vi gente batendo no peito, líderes batendo no peito, dizendo bem assim: se Deus não fizer esse milagre, eu não sou homem de Deus. Desafiando a Deus, tentando ao Senhor. Mas o que Cristo responde para o diabo é: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, não é? Ponto para Cristo. O diabo, então, vendo tudo isso, o que ele faz para dar sua investida final e tentar derrubar o segundo Adão, como ele conseguiu derrubar o primeiro? Ele fala: olha, todos os reinos do mundo eu te darei, todos, se prostrado me adorares. Cristo, como nós cantamos, por exemplo, de manhã no Salmo número 2, no Salmo 2, ele é o rei ungido do Senhor. O que o Senhor diz para ele no Salmo 2? Pede-me e te darei as nações, e as extremidades da terra por tua herança. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas como o homem ali, sendo tentado, o diabo tenta o convencer a tomar um caminho contrário, a pegar um outro atalho, assim como foi com Adão, com o primeiro Adão. E então, a se prostrar diante do diabo, para então, como sendo um adorador do diabo, ele ter, pelas mãos do diabo, o poder sobre os reinos da terra. Ora, ele é rei. Entende a situação? Assim como Adão precisava obedecer para alcançar o direito à árvore da vida, ele também teria que obedecer perfeitamente para ter poder, pactualmente, sobre céu e terra. O diabo oferece isso a ele. Todos os reinos do mundo se prostrarão diante de você. Porque sabia que ele assumiu a natureza humana. Não era um holograma ali. Cristo realmente assumiu essa natureza. Não é? E a resposta de Cristo é: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Esse é o paralelo que temos, irmãos. Adão quebrou toda a lei de Deus. Cristo, o segundo Adão, cumpriu toda a lei de Deus. Esse é o paralelo, essa é a diferença. Não é? João capítulo 4 mostra como o segundo Adão, Cristo, tinha um anseio diferente do primeiro. João capítulo 4 e verso 34 é dito bem assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E também no capítulo 6 e verso 38, o Senhor Jesus também diz àqueles que questionavam a ele: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vejam a atitude do segundo Adão, como é diferente do primeiro. Ele está preocupado com a vontade de Deus, em honrar o Senhor acima de tudo. Lembra do Getsemane? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, ainda que eu morra. Se é a morte que me espera, então que seja assim. Se essa é a tua vontade, que o teu nome seja honrado. Não é? É isso que é dito. O primeiro Adão, sendo homem, quis ser igual a Deus, porque isso foi proposto pelo diabo. Já o segundo Adão, como nos é dito em Filipenses 2, verso 6, sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Percebam a distinção. Como Cristo tomou um caminho completamente contrário ao do primeiro Adão. Um quis ser Deus, o outro, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, humilhando-se a si mesmo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Esse é o segundo Adão, Jesus Cristo. Este, então, é o paralelo, irmãos, entre o Éden e o deserto onde Cristo foi tentado. Adão,
Ou nós, a humanidade, fomos derrotados no paraíso. Cristo venceu, não no paraíso, mas fora dele. Adão, por sua desobediência, nos trouxe a morte, como herança, o pecado, o afastamento de Deus, as trevas. Adão nos afastou da árvore da vida, pois foi expulso de lá, do Éden, para não poder tocar na árvore da vida. Isso realmente é algo muito emblemático no capítulo 3 de Gênesis. Deus o expulsa para que o homem não toque, não tome da árvore da vida, não coma e não viva eternamente. E Deus então sela o caminho para o Éden, para que o homem não tenha mais contato com ele. Não tenha mais. Hoje, pela arqueologia, não é? Você pode encontrar a região onde o Éden estava. Você só não pode encontrar a entrada dele. Você lê a descrição de Gênesis, não é? E percebe os rios, a região geográfica que estava ali, tudo do jeitinho que a Escritura está ensinando. Você pode realmente consultar e perceber isso. E muitos já tentaram encontrar o Éden, não é? Mas a questão todinha é: Deus selou o seu paraíso. Ele fechou as portas de seu reino à humanidade por conta do pecado. O homem foi afastado de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é? Mas Cristo, como segundo Adão, quais foram as consequências de sua obediência? Sabemos que o primeiro Adão nos trouxe morte e afastamento. Quais foram então as consequências que o segundo Adão nos trouxe por sua obediência e fidelidade a Deus? Romanos 5, verso 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. E ouçam com atenção os versos posteriores, observem. Portanto, observem o argumento de Paulo, como ele é lógico e muito interessante para nós, para mostrar o paralelo entre Cristo e Adão, entre o primeiro e o segundo Adão. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que havia de vir. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, não é, abundou sobre muitos. Continuando. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, ou seja, do pecado de Adão, veio o juízo sobre todos nós, certo? Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ficasse evidente, clara. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Essa é a palavra do Senhor sobre as consequências que o segundo Adão nos trouxe. O segundo Adão, não é, com sua fidelidade, nos reconciliou com Deus. O primeiro nos trouxe morte e afastamento, o segundo nos trouxe vida. O primeiro Adão nos afastou de Deus a tal ponto em que nós não podemos mais ser chamados de filhos de Deus. Ninguém nasce neste mundo como filho de Deus, irmãos. Acabou isso aí. Não é a nossa natureza sermos filhos de Deus, não. Tanto é que, como aprendemos no Evangelho de João no capítulo 1, sermos filhos de Deus é um poder dado pelo próprio Deus. Quem crê em Jesus Cristo recebe o poder de ser feito filho de Deus. Porque isso não é a natureza humana. Nós não somos filhos, mas por natureza inimigos. Se há uma filiação nossa, por natureza relacionada a Deus, é sermos filhos da ira, como João 3 nos ensina. Quem não crê em Jesus Cristo e se mantém rebelde, é filho da ira. O segundo Adão, Cristo Jesus, venceu o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, para nos restituir. E eu quero concluir esse sermão dando ênfase àquilo que eu falei no início, a árvore da vida. O primeiro Adão perdeu o direito à árvore da vida. Completamente.
Ele perdeu o direito, foi expulso para não comer do fruto da árvore da vida e não viver eternamente. E nos afastou disso também. O segundo Adão, ele conquistou para nós o direito de finalmente, não é, naquele grande dia, podermos tomar do fruto da árvore da vida. Onde é que nós vemos isso? Nós temos a árvore da vida em Gênesis e a árvore da vida em Apocalipse. É o início e o desfecho da história da redenção. Como nós perdemos o direito pelo primeiro Adão e como pelo segundo Adão recebemos novamente esse direito. Porque ele venceu por nós. Apocalipse 2, verso 7. Observem bem. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida estava no paraíso. E nós somos proibidos de chegar lá. Mas Cristo, segundo Adão, conquistou de novo esse direito para nós. Um dia nós retornaremos. Um dia poderemos mais uma vez, irmãos, ter a esperança que recebemos hoje. Mas poderemos ver com nossos próprios olhos. E poderemos tocar essa grande bênção. Apocalipse 22, verso 1 e 2. Então o anjo me transportou, me mostrou um rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 frutos por ano, um por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. E por fim, Apocalipse 22, e verso 14. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Lembre do que foi dito ao primeiro Adão, na hora de sua expulsão. Deus colocou o homem para fora do jardim, para que ele não pudesse comer do fruto da árvore da vida. E para selar o caminho, Deus colocou uma espada inflamada e querubins protegendo, guardando o caminho da árvore da vida. Mas agora o que é dito àqueles que são de Cristo, que pertencem a Cristo, o segundo Adão, é que eles são felizes. Suas vestes foram lavadas pela obra de Cristo. E assim eles têm direito à árvore da vida. E aquilo que um dia para nós era fechado por causa de nosso pecado, acabou. Porque a mensagem que ouvimos é: podemos entrar na cidade pelas portas. Podemos entrar na cidade pelas portas. Um dia atravessaremos, irmãos, desta vida tão limitada e frágil para aquela vida prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Um dia estaremos em novos céus e nova terra. Um dia o Senhor restaurará todas as coisas. Essa é a promessa a qual nós esperamos, a nossa própria ressurreição. O Senhor tirar de nós, com o seu poder, toda a nossa corrupção e nos tornar aptos para andarmos no reino de Deus e desfrutarmos da glória prometida para o Senhor. O nosso segundo Adão venceu naquilo em que o primeiro foi derrotado. Por isso Deus prometeu àquele primeiro Adão que enviaria um filho para salvá-lo, para salvar o povo de Deus. E esse é o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, que nos trouxe vida. Amém? Graças ao Senhor Deus. Vamos então glorificar a Deus cantando o hino Glória ao Salvador. Cantemos então. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou.
dos meus grilhões ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, irmãos. Podemos cantar isso com alegria em nosso coração. Glória ao Salvador, aquele que nos salvou. Nós vamos orar então, agradecendo ao Senhor por sua palavra. E em seguida teremos a oportunidade de ofertar na casa do Senhor e cantaremos o Salmo 23, o meu Senhor é o pastor, né? Oremos então, meus irmãos. Ó Senhor, obrigado por tua santa palavra, ó Deus. Obrigado por nos revelar o santo evangelho, nos ensinar os teus caminhos e trazer consolação ao nosso coração, a certeza de que o Senhor não nos abandona e de que por mais que tenhamos, durante toda esta existência, provado da morte e do sofrimento, por mais que tenhamos nascido pecadores, afastados por natureza de Ti, o Senhor providenciou o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, que foi enviado a este mundo para o nosso bem. E então esperamos nele as Tuas promessas maravilhosas. E podemos confiar na obra do Teu Filho amado, porque Ele venceu em tudo ao inimigo de nossas almas. O mesmo diabo que tentou o homem no começo e o derrubou, não pôde vencer ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele triunfou sobre o diabo, triunfou sobre a morte, venceu na cruz do Calvário, e até mesmo aquilo que para o diabo e para o mundo foi causa de derrota, ao ver Cristo crucificado, na verdade foi o grande triunfo da igreja, o triunfo do Teu povo, pois por meio da obra de Cristo, o segundo Adão, o nosso cabeça pactual, temos de novo agora direito e acesso à árvore da vida. E aguardamos o grande dia quando o próprio Senhor nos levará para novos céus e nova terra, e poderemos então ver esta bendita árvore e tomar dos seus frutos e sermos felizes para sempre, alegres no Senhor. Esta é a promessa que aguardamos com convicção, pois podemos confiar em Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por Tua fidelidade. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe. Abençoe cada irmão aqui, cada visitante, cada pessoa nessa igreja. Ó Senhor, tem misericórdia do Teu povo, não somente daqui, mas de todo mundo. As pessoas que Te servem, que Te amam, também conduz aqueles pecadores que estão afastados de Ti, a Tua palavra, a Tua igreja, para que possam Te servir com sinceridade e também serem preenchidos de esperança, assim como o Senhor tem feito conosco. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa cada um de nós, dá-nos uma semana realmente abençoada, onde possamos produzir, trabalhar para a glória do Teu santo nome e possamos ser lembrados do Teu amor, da Tua misericórdia e sermos realmente renovados cada vez mais e estarmos desejosos de, no próximo domingo, nos reunir mais uma vez como igreja para Te adorar, em nome de Cristo. Muito obrigado, então, e é em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Que maravilha, irmãos. E quando os amados têm a oportunidade de ofertar, vamos cantar o Salmo de número 23. Cantemos então. O meu pastor é o Senhor, e nada me faltará. Em pastos verdes faz-me deitar, as fontes de paz conduz. Minha alma, Deus vem restaurar e guia meu caminhar por justas veredas, faz-me andar por causa do nome seu. Se a morte me ameaçar no vale da escuridão, não temerei mal nenhum, pois Tu comigo estás.
dão, e mesa pões diante de mim, perante inimigos meus. Com óleo à fronte unges-me, transborda o copo meu. Bondade tua e compaixão deveras me seguirão. Sim, todos os dias me seguirão, por todo o meu viver, e eternamente habitarei na casa do Senhor. Que pastor bendito! Nós podemos confiar que esse pastor nos conduzirá até o fim, para um dia habitarmos eternamente com ele. Isso é realmente uma promessa maravilhosa que temos do Senhor. Meus irmãos, vamos neste momento juntos confessar o resumo de nossa fé. Eu já queria alertar os irmãos que eu acabei esquecendo de colocar no PDF que eu enviei no grupo o credo apostólico. Está na liturgia impressa, mas não está no PDF, tá bom? Mas vamos confessar aqui então o credo apostólico. Confessemos então, irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Coloquemos então de pé para encerrarmos o culto solene. Receberemos a bênção do Senhor. Em seguida cantaremos, não é? O Salmo 70. Assim o Senhor despede o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Cantemos então, irmãos, o Salmo 70, Prazate, ó Deus, em me livrar. Prazate, ó Deus, em me livrar, ser pressuroso em me acudir. Tenha vergonha e confusão, quem minha vida quer tirar. Envergonhado volte atrás, quem se compraz do meu sofrer, vergonha os faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, ó Senhor, folgue e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação.
necessitado e pobre sou. Ó Deus, te apressa em me valer, amparo meu libertador. Não te detenhas, ó Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado o culto solene. Deus abençoe.